Salve, salve rapaziada, tudo bem? Vai começando mais um vídeo aqui e vamos falar desse cara aqui, ó. Mas antes de mais nada, rapaziada, não esquece de dar o gostei aqui no canal, se inscreve também para sempre estar recebendo notícias do nosso Coringão. E vamos falar desse cara aí, ó, Yuri Alberto. Yuri Alberto chegou numa negociação, chegou pro Corinthians numa negociação polêmica, né? O Corinthians dando jogadores pro time do Zenit da Rússia e comprando 50% do Yuri Alberto. Então o Corinthians é detentor dos direitos de 50% do Yuri e o restante dos direitos vem do Zenit da Rússia. O Zenit da Rússia levou alguns jogadores do Corinthians, como o Duqueiroz, que hoje joga no time do Grêmio, se não me falha a memória. E tem o Robert Renan também. E o Pedrinho, que era o jogador da base. Então o Yuri Alberto chegou aqui como destaque e tal. Performou bem até no começo da na sua primeira temporada, fazendo bastante gols e tal. Mas depois parece que entrou numa nhaca eterna. Fazia gol uma vez e nunca. E agora nem tá fazendo mais gol. Tá vivendo uma má fase, né? Mas eu não sei se posso considerar uma má fase ou então ele é ruim mesmo. Não dá pra ter essa certeza, né? Não dá pra ser certo nisso. Na minha opinião, ele não é jogador pro Corinthians, já começa por aí. E uma coisa interessante que no último jogo agora, ele falou que tudo sobra pra ele. Tudo sobra pra ele mesmo, sobra pra ele. O Garro consegue fazer enfiada de bola pra ele, sensacional, pra ele poder finalizar, ele finaliza em cima do goleiro, ou então ele chuta a bola pra cima. Coronado a mesma coisa, o Charles a mesma coisa, deu bolas enfiadas pra ele conseguir fazer o gol, e o minimamente que é empurrar a bola pra dentro da rede, ele não consegue fazer, ele não consegue dominar uma bola. E agora o que acontece? O time do Corinthians recebeu uma proposta oficial do Southampton da Inglaterra, tá? Por um período de empréstimo de 1 ano do Yuri Alberto. Só que tem alguns detalhes aí nessa negociação que seria o seguinte: o time inglês pagaria 3 milhões de euros pelo empréstimo para o Corinthians e fixaria o preço dele de 18 milhões de euros para uma contratação futura. O time inglês ele quer uma opção de compra e o Corinthians quer fixar uma obrigatoriedade de compra. Qual que seria a diferença de um para outro, para quem não conhece, rapaziada? Seria o seguinte: a opção de compra é assim: chegou no final do empréstimo do jogador, o time pode pagar os 18 milhões ou não, ou só devolver o jogador, né? E agora a obrigação de compra terminou o empréstimo, o clube é obrigatoriamente a depositar o valor que foi acordado dentro do empréstimo. Lembra que desses 18 milhões que o Southampton está oferecendo para o time de Parque São Jorge, o Corinthians é detentor de apenas 50% desse valor. Então, metade desse valor vem para o Corinthians e metade desse valor fica com o Zenit da Rússia, tá? É um bom negócio? Assim, eu acho que pelas circunstâncias que vem acontecendo com o Yuri Alberto, eu acho que 1 ano de empréstimo lá na Europa, jogando um time que não tem pressão nem nada, pode até fazer bem pro cara, tá? Aqui, infelizmente, ele não funcionou. Infelizmente, no Corinthians ele não funcionou, não vem performando bem e é isso. Pra mim é um jogador que não serve pra vestir a camisa do Corinthians. Eu já fiz vários e vários vídeos aqui, já reclamei dele aqui demais, mas infelizmente não dá, rapaziada, não dá. O Corinthians precisa de um atacante firme, um atacante decisivo, coisa que o Yuri Alberto não é, tá? Ele não é esse jogador do Corinthians. Pra mim, se o Corinthians conseguir a proeza de conseguir emprestar ele, o time inglês pagando salário, pagando esse empréstimo e depois comprando ele, tá de bom tamanho. Já vai perder dinheiro de qualquer forma, na minha opinião. O Corinthians já perdeu dinheiro, porque deu Duqueiroz, deu Robert Renan e deu o Pedrinho. O Pedrinho tá arrebentando lá no Zenit da Rússia. Tá arrebentando. Ah, mas você acompanha o campeonato russo? Não, eu vejo os números através do site do Transfermarkt e vejo algumas notícias falando dele, que ele tá bem lá na Rússia, tá jogando bem. Coisa que, infelizmente, o torcedor brasileiro não tem essa paciência de lapidar o jogador para ele conseguir performar bem dentro do clube. Então, aqui não tem essa paciência. Lá fora ele tá tranquilo, tá sossegado e tá performando bem lá. Coisa que no Corinthians não tinha. Aí agora a ida do Yuri Alberto, eu acho uma boa. Vai dar tempo de trazer outro jogador? Não se sabe.
Por enquanto o Corinthians trouxe o Hector Martínez. A gente também não sabe o que vai dar esse cara, não sabe se vai dar certo ou não, né? Mas o Corinthians precisa se mexer. Porque o Corinthians vai dar uma tacada só, pode estar perdendo. O Yuri Alberto pra mim não é perca, é reforço, tá? Pra mim pode ir embora, obrigado pelos gols que fez e tal, e pra mim tchau, tá? Não, eu até concordaria. Eu levo ele no aeroporto só com passagem de ida, tá? Essa é a minha opinião. E numa tacada só, perdendo o Yuri Alberto e perdendo o Wesley, que já não foi escalado para a última partida, foi liberado para realizar exames lá no time da Arábia, tá? E quando você vendendo esses dois, se livrando desses jogadores, vai precisar trazer jogador. E vai ter dinheiro para isso, tá? Vai ter dinheiro para isso na medida do possível. Não adianta querer fazer loucura. Mas essa é a minha opinião. Para mim, pode emprestar o Yuri Alberto sem problema nenhum, tá? Pode ir embora, tchau. Se ele não gosta de jogar com pressão, então ele não merece jogar com a camisa do Corinthians. E todo mundo sabe quem é jogador do Corinthians. Todos os jogadores que passaram pelo Corinthians sabem que aqui é pressão. Os 90 minutos é pressão todo o tempo. Então, se ele não aguenta pressão, então me desculpa, não serve pro Corinthians. Se ele não aguenta receber uma crítica de um treinador, assim como ele recebeu do Mano Menezes, que ele até falou numa entrevista depois. Perdão, rapaziada. Ele até falou numa entrevista depois que ele teve que precisar de psicólogo por causa que o Mano Menezes chamou ele de burro. Rapaziada, me desculpa. Hoje em dia o jogador é muito cheio de mimimi, tá? É muito cheio de mimimi. Isso é mais mimimi ainda. Porque se ele não aceita uma crítica de um treinador, me desculpa, ele não serve nem para ser jogador de futebol. E muito menos jogador do Corinthians. Essa aqui é a realidade, tá? Essa é a minha opinião, essa é a realidade do Corinthians. Quer ser jogador do Corinthians, você tem que performar, você tem que fazer gols, você tem que lutar dentro de campo. Coisa que o senhor Alberto não tem duas coisas. Lutar dentro de campo, ele até ajuda, tá? Ele ajuda, mas não é o cara decisivo que o Corinthians precisa, tá? Essa aqui é a bem da realidade do time do Corinthians. E você, rapaziada, o que vocês acham? Yuri Alberto indo pro Southampton da Inglaterra e o Corinthians fica com os jogadores que tem, ou tem que trazer mais gente? A janela essa semana fecha. A janela fecha no dia... exatamente daqui uma semana. Fecha no dia 2 de setembro. Enquanto então tem essa semana inteira para tentar resolver tudo isso e ainda por cima trazer mais jogadores, porque vai ser necessário, tá? Vai ser necessário, não tem o que fazer. Agora, trazer quem? O que vocês acham? Vocês acham correto? O Corinthians tá certo em tentar vender o Yuri e pelo menos recuperar, vamos dizer assim, entre aspas, um pouquinho do prejuízo. Que me desculpe, trazendo o Yuri Alberto não foi benefício, para mim foi prejuízo. O Corinthians tomou um baita de um prejuízo. Perdeu 3 jogadores para ganhar um e um que não performa direito. E vocês, o que vocês acham, rapaziada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Mais uma vez, se inscreve no canal, passa para todo corintiano louco passar recebendo notícias aqui do nosso Coringão. E olha que ironia, ó. A gente tá falando de times ingleses e eu tô com a camisa de time inglês aqui, né? No caso aqui é o Manchester City, na Inglaterra. Coincidências ou não, né? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima aí. Vai, Corinthians!